Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Nosso RH, a série de videocasts da prática trabalhista e sindical do Matos Filho. Eu sou a Erika Seddon e, nessa nova temporada, tenho aqui comigo meu grande parceiro e sócio, Domingos Fortunato. Obrigado, Erika. É um prazer retomar esse espaço de reflexão sobre temas tão importantes nas transformações do mundo do trabalho. Para isso, a gente vai continuar a receber os mais brilhantes profissionais da área de recursos humanos para a gente conversar sobre os principais desafios contemporâneos em relação a cada uma das profissões que nós temos, né? Sempre com um olhar atento às mudanças que podem impactar em relação ao futuro das organizações. Nos últimos anos, nós estamos vendo novas formas de se relacionar com o trabalho, muito impulsionada pelas mudanças tecnológicas, as mudanças culturais e as demandas que as empresas vêm tendo por ambientes mais flexíveis, mais diversos e também mais saudáveis. Nesse nosso primeiro episódio, nós vamos dar início a uma série de conversas para aprofundar a discussão sobre os desafios e oportunidades da liderança contemporânea nesse cenário marcado por uma aceleração tecnológica e pela implementação da inteligência artificial no nosso dia a dia de trabalho. Na atuação da nossa prática trabalhista e sindical no Matos Filho, nós somos constantemente instigados a pensar como acompanhar essa evolução, a fim de que elas estejam sempre alinhadas com os valores humanos que cada vez ganham mais protagonismo nas empresas. Nossa intenção é ampliar o diálogo, especialmente trazendo para a mesa profissionais que estão liderando essas iniciativas voltadas à humanização das relações de trabalho, à valorização das experiências das pessoas e à construção das culturas nas organizações. Hoje o nosso foco está voltado para a liderança humanizada, um modelo que valoriza a escuta, a empatia, o desenvolvimento das pessoas, mesmo diante das naturais pressões que existem por um ambiente produtivo e cada vez mais inovativo. Bom, e hoje temos a grande satisfação de receber a Raquel Garcia, que é formada em Psicologia pela UFRJ, com MBA em Gestão de Pessoas na Universidade Federal Fluminense e que trabalha na Accenture desde 2008, ocupando atualmente o cargo de diretora de RH. E antes disso, você passou pela MIL, pelo CIE e pela Air of Assistance. Certo, Raquel? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica. Obrigada, Domingos, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. A gente já é parceiro de longa data, né? Na Accenture, da Matos Filho. Então, prazer, uma honra estar aqui. Absoluto, o prazer é nosso, Raquel. E Raquel, quando você olha para a sua trajetória, que é uma trajetória sólida, né, na área de recursos humanos, ao longo do tempo você vem acompanhando transformações que vêm redefinindo o papel do RH nas organizações em geral, no dia a dia dos empregados e cada vez se tornando mais estratégico o RH nas empresas, né? Especialmente apoiando as lideranças. Acho que a gente gostaria de começar contigo entendendo um pouquinho mais da sua jornada. Como é que foi para você? Como começou? O transformar até chegar hoje. Então, vamos lá. Eu brinco que eu comecei na área de RH um pouco por acaso, né? Porque eu sou psicóloga de formação e durante a graduação a minha atuação em estágio foi muito na área de psicologia social. Eu quase fiz mestrado em antropologia. E acabou que surgiu uma oportunidade de um estágio em RH na época, e eu precisava, né, queria trabalhar e ter uma oportunidade de ganhar um pouquinho mais, né, do que o psicólogo social ganha. E aí eu mandei meu currículo e aí se abriu a porta do mundo corporativo, né? Foi um mundo novo para mim, assim. E como eu já estava no finalzinho da faculdade, como eu comecei esse estágio, eu logo fui efetivada e aí as oportunidades foram surgindo, né? E a Accenture também surgiu por acaso. E quando eu decidi mandar meu currículo para a Accenture, eu não fui para o RH. Eu fui para consultoria. Fui para consultoria de gestão de pessoas, né? Para a nossa prática de talent e organization, né? De talentos e organizações. E trabalhei 6 anos em projetos de consultoria para pessoas, trabalhando com gestão da mudança, trabalhando com projetos de transformação cultural. Você estava no front com um cliente, então. A vida de projeto. Que legal, de front com o próprio No cliente, front assim. com o cliente, Então foi também um aprendizado incrível. E a minha volta para RH também não foi pensada, né? Eu brinco que eu fui aproveitando as oportunidades que a vida foi me dando, assim. E
Eu já tinha 2 filhos, né? Meus 2 filhos nasceram na Accenture, eu entrei na Accenture em 2008 e vivi esse mundo de consultoria. E chegou um determinado momento em que a gente tinha, circunstancialmente, não tinha locação no Rio naquele momento, eu não queria viajar, estava com o neném pequeno. E aí surgiu um convite, na verdade, né? Para eu migrar da consultoria para ser business partner de RH da unidade de negócio que eu fazia parte, né? Na época. Uma portinha que se abriu que fez muito sentido e eu comecei a atuar no RH da Accenture, aplicando para as nossas pessoas, né, o que a gente fazia em projetos. Mas acho que a consultoria me deu uma veia muito de olhar crítico, no sentido de estar o tempo inteiro pensando em melhoria, né? Como é que a gente pode melhorar um processo, traz transformações estruturantes e aí já foram 11 anos de RH na Accenture, né? Então passei como business partner de diversas unidades de negócio a nível América Latina, liderei a nossa área de recrutamento a nível Brasil. E aí, há 2 anos e meio, mais ou menos, eu estou na liderança do RH no Brasil. Só para que a gente tenha aqueles que conversam e nos ouvem agora, Raquel, entendam, nós estamos falando de quantos empregados no Brasil? A gente está com 18 mil no Brasil. Se contar a Vanad, né, que é uma empresa do grupo, mas que tem uma estrutura de RH própria, né? Com a Vanad seriam 20 mil pessoas no Brasil. É gente para administrar, né, Raquel? Quando você olha a sua carreira, essa sólida carreira, e vê a evolução do RH, não só da Raquel, mas do RH, como papel, como instrumenta, como ferramenta estratégica para gerir pessoas. O que você vê de evolução? O que você vê que era e foi sendo moldado para agora? Eu acho que, vamos lá, eu acho que essa resposta ela tem um viés que pode ser talvez aproveitado de uma forma mais genérica, que os CEOs das empresas, independente do segmento da indústria, colocam desafios de pessoas como principal preocupação. Então, a verdade é que é uma preocupação real do board, do CEO, dos VPs das empresas, como é que a gente atrai os melhores talentos, como a gente retém os melhores talentos, como a gente desenvolve, como a gente responde às novas demandas de mercado em termos de habilidades, competências, né, com o avanço tecnológico. E eu acho que, principalmente agora, aterrissando no momento atual que a gente está vivendo, né, de uma disrupção tecnológica sem precedentes, né, que nunca foi tão rápida, que hoje a gente vive um momento em que a evolução tecnológica ela acontece numa velocidade mais rápida do que o ser humano é capaz de aprender. Então, isso traz também pressões muito diferentes e outros tipos de disrupção para as próprias empresas, né? O que a gente está vivendo hoje, eu vejo, né, como uma revolução tecnológica, mas que ela tem muito mais a ver com a adoção dessa tecnologia pelos seres humanos do que a tecnologia em si. Eu acho que a gente tem uma super oportunidade na mão, falando agora da área de pessoas, né, de realmente ser advisor da liderança nesse processo. Se a gente conseguir colocar a discussão no lugar correto e entender que essa mudança ela é da ordem de cultura, ela é da ordem de habilidades, de desenvolvimento, reskilling, né? Eu acredito muito, e o posicionamento da Accenture é muito assim, que essa revolução ela é human plus machine. Esse é o nosso posicionamento. A tecnologia em si, ela é só uma máquina. Ela está a serviço de quê? É uma ferramenta. É uma ferramenta. Para que ela serve, né? Ela serve a gente, né? Sim. Então, como é que a gente usa isso a nosso favor de uma forma não só em que a gente consiga delegar para a máquina o que a máquina faz melhor do que a gente, como a gente potencializa as nossas competências humanas, que são únicas e que a máquina nunca vai substituir, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento, né? O RH ele vem se posicionando ao longo do tempo muito numa agenda de desenvolvimento humano, desenvolvimento de liderança,
as discussões de talento elas foram ficando mais importantes nas organizações, né, ao longo do tempo. E aí acho que teve várias eras de RH aí, de olhar para desenvolvimento, treinamento, trazer preocupação com carreira, como é que dá oportunidade de crescimento, como é que desenvolve as pessoas, como é que paga de uma forma competitiva. E eu acho que a gente está numa era em que a gente tem também uma disputa por talentos muito maior. Isso é bacana, se você me permitir, como formação de psicóloga que você tem, que é riquíssima quando a gente consegue integrar o entendimento do ser humano, ou da mente humana. Existe uma questão geracional ou isso é um mito? Existe algo que se criou como um paradigma e que se dá muita desculpa para ele? Ou existe de fato algo que é geracional para efeito de essa proposição de valor? Eu acho que tem mitos e verdades, né? Eu acho que tem. Primeiro, vamos desmistificar uma coisa que é a maioria das pesquisas geracionais que são publicadas, elas são de fora do Brasil. Então, acho que a gente precisa localizar a discussão dentro da nossa realidade, né? E o Brasil tem uma diversidade já inerente, né, à população brasileira. Então, eu acho que tem questões que talvez não sejam tão verdades aqui quanto são, principalmente pensando na nossa desigualdade social, né, nas questões todas de diversidade que a gente tem no Brasil, não é tão igual, né, quando você compara com a realidade americana, por exemplo, norte-americana, por exemplo. Então, acho que já tem que... Mas sim, tem questões de diferença geracional. É interessante entender, principalmente, os contextos culturais e socioeconômicos de cada geração, né? Assim, óbvio que a geração do pós-guerra viveu uma realidade diferente da geração que veio depois, né? Então, tem coisas que são interessantes de observar na relação com o trabalho, né? O quanto uma geração buscou estabilidade, a outra já começou, né? Os nativos digitais da geração Y já trouxeram novas competências, novas habilidades, mais facilidade de adotar mudança do que as gerações anteriores, né? Uma relação diferente com o trabalho, talvez de menos vestir a camisa da empresa e mais olhar o trabalho como um meio para eu ter minha vida. Exato. Né? E aí, de toda essa discussão de equilíbrio de vida, ela vem muito daí, né? De como é que fica essa relação. É uma relação transacional, porque antigamente as pessoas davam sangue pela empresa, não tem mais aquele compromisso. Aí vem, né? Começa daí, mas aqui na minha época as pessoas eram muito comprometidas com essa geração, aí tem todo o mito de que a geração millennial não quer ser líder. Possivelmente alguns olham para a liderança realmente e não admiram, né? Assim, não quero trabalhar tanto assim, não vou dedicar minha vida. Acho que existe uma... E aí tem a ver com a evolução da sociedade também, né? Com as novas discussões de visão de mundo, de propósito, as questões ambientais, sustentabilidade do planeta, inclusão e diversidade. Então, acho que tem a ver com olhar... ter a minha visão de mundo, qual é o meu lugar nesse mundo, e olhar para a empresa e falar, putz, será que aqui é um lugar onde eu vou conseguir ser eu mesmo? Será que aqui é o lugar onde eu vou conseguir me conectar em termos de valores com o que eu acredito ou não? Porque também até que ponto eu estou disposto... Você encontra menos disponibilidade de abrir mão, né, do que você acredita, dos seus valores, nas gerações mais novas. O que eu acho bonito, e na Accenture, no debate... etário, geracional, a gente até tinha um programa que começou com um foco em 50 a mais, né? Que a gente chamou de Grandmasters, que era como é que a gente traz mais diversidade etária, nossa população é muito jovem, a gente precisa de gente mais madura para dar uma equilibrada e tal, começou assim, e aí evoluiu para um pilar geracional. E aí agora a gente já discute esse cross-generation e como é que essas relações coexistindo no mercado de trabalho, como é que funciona essa dinâmica. E a nossa conclusão é muito de que as gerações, elas podem aprender muito, né? Umas com as outras, assim. Então, você tem características que, sim, a gente observa de uma forma mais consistente quando você olha a geração Baby Boomer ou a geração X, e a gente olha quem está entrando no mercado de trabalho agora, claro que tem diferenças culturais.
importantes, né? Mas jovens têm, sei lá, dizem, né? São mais ansiosos, mais imediatistas, né? Querem crescer rápido e não tem aquela calma de esperar. Mas olha que legal você ter alguém mais maduro que consiga dar um pouco de coaching, assim, né? E de exemplo e segurar um pouco a ansiedade, né, da galera mais jovem, mas ao mesmo tempo você vem com competências novas, né? A galera que está saindo da universidade agora já teve aula de inteligência artificial na faculdade. Sim, sim. Não, Já usa, né? Assim, já usava antes de entrar no mercado de trabalho, né? Imagina quem. O que eu estou ouvindo muito aqui é uma questão de adaptabilidade, né? Assim, acho que a palavra hoje em dia é adaptabilidade. E nós achamos aqui uma consultoria, a Gartner, que fez um levantamento com mais de 1.400 líderes de RH em mais de 60 países. E um ponto que chamou a atenção é que 75% desses líderes disseram que os gestores estão sobrecarregados, né, com o aumento das responsabilidades, e que, ao mesmo tempo, só 36% acreditam que os programas de desenvolvimento de liderança são realmente eficazes para prepará-los para toda essa mudança, né, que está vindo com tecnologia, com as diferentes gerações, né? Como que você vê nesse cenário de transformação o papel do RH, né? Como que é possível preparar esses líderes para atuar nesse cenário em que existe uma insegurança, né, comum a todos de como vai ser o nosso trabalho no futuro? Ai, gente, ser líder, eu falo muito isso, né? Que ser líder hoje não é fácil, não, né? Não é uma tarefa nada fácil. Por quê? Porque a gente tem 4 gerações convivendo no mercado dentro da empresa, a gente tem um mundo numa velocidade de mudança muito grande, muito intensa, né? Mais rápido do que as pessoas dão conta de aprender, né? E é muito engraçado, a gente fala de liderança humanizada, né? Como se a gente precisasse humanizar um ser humano. Mas a lógica do mundo corporativo, ela é uma lógica que visa lucro, normalmente, né? Então, é o resultado, é uma linguagem muito financeira. Então, o recurso, né? O recurso humano e tal. Só que a gente não pode se esquecer de que a gente precisa das pessoas para chegar no resultado, né? Então, sem trazer o time junto, não vai chegar, né? Então, essa é um pouco dessa consciência. Mas eu vejo também que a liderança está cansada. Quando a gente abre esses espaços de diálogo dentro da organização, a gente percebe também que, de novo, o tema de gerações, né? A educação tradicional não preparou também o líder, né? A liderança de meia idade hoje, com ferramentas de autoconhecimento, com ferramentas de autopercepção, de autorregulação, com uma consciência de que eu controlo a forma como eu ajo. Eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço. Né? Então, assim, faltam essas ferramentas, muitas vezes, né? Para essa gestão. E é importante, assim, né? Eu não posso, não vou dar receita de bolo aqui para ninguém. Posso falar um pouco da experiência da Accenture, né? Que é a experiência que a gente tem vivido lá. Eu vejo uma necessidade importante da gente estar o tempo inteiro olhando o desenvolvimento de liderança de uma forma intencional. Por quê? Porque a gente tem líderes que cresceram, né, num ambiente em que hoje eles têm desafios diferentes dos desafios que eles tinham quando eles se tornaram líderes no passado. A gente tem líderes muito jovens que, né, às vezes não têm a vivência ou a maturidade para lidar com determinadas situações. A gente tem os líderes que se tornaram líderes por uma questão de carreira, mas não têm exatamente também o preparo ou as ferramentas para fazer uma gestão adequada. Então, é importante letrar. Eu acho que é importante que as empresas tenham uma direção, né? Lá a gente tem o que a gente chama de essência da liderança,
que são atitudes esperadas das nossas pessoas, principalmente dos nossos líderes, né? Então, isso serve como um guia e um balizador até para a nossa avaliação. A gente tem componentes de behavior na avaliação da liderança, a gente tem programas contínuos de desenvolvimento de liderança. Então, é super importante quando a gente promove, quando a gente contrata, ou até na jornada mesmo, né, de liderança ali, oferecer conteúdos e formas daquele líder se desenvolver como líder, né? Então, entender como funciona a gestão financeira, no nosso caso, a nossa realidade de gestão de projeto, de uma forma mais management, mas se desenvolver como líder, né? Como é que eu inspiro as pessoas, né? Como é que eu sou referência, como é que eu sou exemplo, que comportamentos, que atitudes, como é que eu estou sendo percebido pelo meu time, como é que eu abro esses espaços de entender como é que está o engajamento do meu time. A gente tem uma parceria global com o Galo, que é uma organização super conceituada em engajamento, tem muito benchmark, né? E a gente faz aquele assessment de fortalezas. Os líderes têm isso na mão, é uma ferramenta super interessante para usar, formar time, entender as fortalezas do seu time, aplicar pesquisas de engajamento no nível do time. Então, se eu tenho um time de 10, 12 pessoas, eu posso montar lá dentro da ferramenta do Galo, conhecer as fortalezas do meu time, eu posso mandar uma pesquisa de engajamento, que tira um pulso, e depois eu converso com as pessoas para saber o que está bom, o que não está bom, o que a gente coletivamente pode fazer no nível do time para melhorar. Então, assim, promover esses espaços é super interessante. Então, a gente está sempre treinando os líderes nessas coisas. A gente fez uma jornada, começou ano passado uma jornada que a gente começou a chamar de liderança humanizada, e eu não gostei muito desse nome, a gente mudou. A gente chama de liderança inspiradora. Agora, que humanos todos somos, né? Mas que tem muito a ver com olhar para dentro e olhar para fora com empatia, né? Então, acho que tem... ser líder é ser exemplo, né? O tempo inteiro. Eu falo para os líderes que, querendo ou não, eles são a referência do time, para o bem e para o mal, né? Então, você está ali sendo referência. Então, o seu comportamento influencia o comportamento do time e pode influenciar negativamente, inclusive, né? Influencia o ambiente, influencia a forma como o time se comporta. Então, acho que é importante a empresa ser muito intencional nesse sentido de ter uma liderança e desenvolver a sua liderança de acordo com a cultura que ela quer nutrir, de acordo com as competências humanas que ela precisa ter, para ter um ambiente de trabalho adequado para que as pessoas desenvolvam o que elas precisam desenvolver para fazer um bom trabalho. Então, se é uma empresa que precisa ter criatividade, que precisa ter inovação, ela precisa ter uma certa tolerância a erro, por exemplo. Ela precisa estimular a aprendizagem contínua, ela precisa ter programa de aprendizagem contínua. Se é uma empresa mais compliance, mais, né, precisa que as pessoas tenham... Então, você tem que moldando o ambiente de acordo com o que é preciso para aquela empresa, né? Eu tô te ouvindo e me parece que agora, com toda essa mudança oriunda aqui do avanço da tecnologia, o que vai destacar a liderança são soft skills, né? E estou pensando se realmente essa questão de se sentir sobrecarregado também não vem, né, de ter que sempre ser o exemplo, né? Porque isso demanda, né? Não é só antigamente era só instruir, né? Olha, tecnicamente você precisa fazer A e B. Agora, além disso, você precisa ter um soft skill e ainda precisa, né, entender que você às vezes não vai ter a resposta, às vezes alguém mais novo, né, tem a resposta e não você. Você tem que ser adaptável ao ambiente, né? Acho que todas essas mudanças estão trazendo insegurança também para os líderes, né? Acho que foi super importante você tocar nesse aspecto, Érica, porque o que a gente fala, quando a gente fala lá, desenvolve os líderes em soft skills, é que o líder ele não tem que ser super-herói, né? Eu acho que a gente também tem que desmistificar um pouco essa carga, esse peso. O líder ele não tem que ter todas as respostas o tempo todo. Ele não tem que estar bem o tempo todo. Ele é humano. Né? Ele também pode pedir ajuda. Ele precisa, por isso que ele precisa se perceber. Ele precisa perceber quando ele não está dando conta. Ele precisa perceber quando ele não está legal, quando ele precisa de um time out.
Quando a gente juntar em monf. Eu acho que a vulnerabilidade. Hoje a pessoa se torna mais vulnerável. Ser vulnerável antigamente era algo ruim para um E líder, né? agora é um superpoder. Agora é um superpoder, porque não tem coisa que conecte mais um ser humano com o outro do que a vulnerabilidade. Então, é óbvio que no ambiente corporativo isso é mais difícil. As pessoas têm muitas camadas, têm muitas máscaras, né? Tem a questão da performance. Eu não quero mostrar que eu não estou bem. Mas também é muito potente, é muito inspirador o líder que se cuida e que tem essa visão do tipo, opa, né? Preciso me regular aqui. O que está desequilibrado na minha vida, né? Eu estou dormindo bem, eu estou comendo bem, eu estou me exercitando. Que pilar que tá capenga? Porque isso tem um preço, né? Essa coisa de tentar ser herói o tempo todo tem um preço muito alto a se pagar. Será que tá valendo a pena? E aí eu vejo muitas trajetórias de pessoas que já estão lá perto da aposentadoria ou no determinado momento da carreira que olha para trás e sente culpa, sente angústia, porque, putz, abriu mão de um monte de coisa, né? Em prol do trabalho, e aí se arrepende, ou então chega um momento da carreira que a pessoa quer mudar completamente, vou fazer outra coisa da vida, porque não conseguiu ter esse equilíbrio ao longo da jornada, né? E o desafio é como é que a gente vai equilibrando ao longo da jornada. E tá tudo bem algum pratinho cair em algum momento, né? A gente não é malabarista. É importante a gente estar atento para dar atenção onde precisa. Porque depois, se a gente esticar a corda, uma coisa que a gente fala muito de saúde mental, né? A gente tem um programa de saúde e bem-estar, que é o Fique Bem, que a gente até fez um relançamento, a gente chamou o Clóvis de Barros lá, fez um relançamento do programa esse ano, foi super legal, e a gente tem trazido vários aspectos de saúde e bem-estar, né? No conceito de você precisa estar bem de uma forma holística, né? Então, a gente tem lá toda uma jornada que a gente desenvolveu junto com a Thrive Global, que a gente chama de Truly Human, que é essa atenção para todos os aspectos, mente, corpo, coração e alma, né? Então, você precisa estar com a mente focada, e para você estar com a mente focada, você precisa saber fazer recharge, né? Então, essa questão de dormir bem, a questão de você saber respirar, saber fazer pausas, incluir pausas na sua rotina, tirar férias, exercício, né? Exercício físico, né? O corpo, né? Então, o exercício físico também ajuda muito no mental, porque ajuda a fazer, né? Tem as enzimas todas associadas até o melhor funcionamento do córtex pré-frontal, tomada de decisão, raciocínio lógico, nutrir bem o corpo, se exercitar, tudo impacta na performance no final do dia, provado cientificamente isso, né? As conexões afetivas, o quanto você é capaz de criar laços, né, e relações de confiança, e quanto práticas, por exemplo, de gratidão e generosidade trazem bem-estar, né? E trazer isso para o ambiente de trabalho é muito poderoso. Quando você consegue cultivar relações, né, positivas e saudáveis, isso aumenta o engajamento e, consequentemente, aumenta a performance, né? E Raquel, você liderando uma área tão estrategicamente importante para uma companhia global. Só no Brasil nós temos 20 mil empregados no grupo. Quanto nós temos no mundo? 800 mil. 800 mil pessoas. É um pouquinho de gente, né? Gente, pra caramba. Quando a gente pensa numa empresa que investe tanto em capacitação de liderança, inteligência artificial, e que valoriza tanto a inclusão, a diversidade, que tem todos essas iniciativas bem estruturadas, mas ela faz em um aspecto global, numa escala global. Como é que chega o pomelo, que não temos no Brasil, e vira e fala, transforme agora numa jabuticaba. Pega uma fruta gostosa que é lá fora, mas temos as questões de restrição de legislação, cultura, uma série de questões que você conhece melhor que eu. Como é que lidar com isso, Raquel? Como é que você traz essas políticas macro globais? Como é que é a aplicação dela no cenário brasileiro? Eu sempre falo que tem as dores e as delícias, né? De ser uma multinacional, de ser uma empresa global ou ser uma empresa local. Eu acho que a grande vantagem é que você, assim, pensar globalmente te traz uma escalabilidade, né, das coisas e, ao mesmo tempo, uma visão muito de
melhores práticas globais, né? Então, assim, as referências, elas são muito incríveis do ponto de vista de melhores práticas, de melhores ferramentas. Então, acho que... E a Accenture, como é uma empresa que trabalha muito com tecnologia, com inovação, né? Empresa de consultoria, essencialmente, tem esse ambiente pulsante, né? De aprendizado, de desenvolvimento, e essa rede global, ela potencializa isso num nível muito interessante, quando você pode ter contato com pessoas de referência de qualquer tema, que são uma sumidade, PhD, formada em Stanford, a gente faz coisa com Stanford, a gente faz coisa com MIT, a gente faz coisa com Harvard, Singularity University. Então, assim, a gente está bebendo das melhores fontes do que há de mais novo, de mais incrível. Então, acho que essa potência, tem um valor, assim, muito legal. Muito legal. A troca, ela é muito rica. Então, e o tamanho, né, possibilita que a gente tenha programas também e capacidade de investir em coisas muito interessantes, do ponto de vista de atração de pessoas, treinamento, desenvolvimento. E aqui no Brasil, claro que a gente tem desafios, né? Às vezes vem uma coisa que não encaixa exatamente na nossa necessidade, ou a gente tem requerimentos muito específicos da nossa legislação que a gente tem que cumprir, que não necessariamente é a realidade em outros países, né? Acho que a nossa legislação trabalhista ela tem uma complexidade diferente no Brasil, né? Verdade. Quando a gente compara com outros países. Eu acho que todo mundo que está em empresa multinacional, que tem gestão fora do Brasil, sofre de desafios parecidos, né? E aí a gente tem o nosso CEO aqui, né, o Rodolfo, ele tem uma terminologia que eu gosto muito, e ele usa muito isso, que faz muito sentido na nossa realidade, que ele chama de Freedom in a Framework, né? Então, assim, sim, a gente tem, uma empresa global que tem gestão fora, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente é uma filial, né, do global, então a gente tem que seguir políticas, diretrizes, né, direcionamentos. Então, é uma empresa de capital aberto. Então, isso traz algumas limitações. Mas aqui dentro desse limite, a gente tem uma liberdade de atuação. Então, como é que a gente usa essa liberdade de uma forma propositiva e que resolva os problemas locais, né? Eu gosto muito do conceito pensar globalmente e agir localmente. Eu acredito muito dessa forma, né? Então, a gente aproveitar o que tem de melhor lá, né, do global, lá fora. A gente tem centros de excelência, o nosso RH tem uma estrutura bem matricial, onde a gente tem times locais, a gente tem times regionais, a gente tem times globais, a gente tem centros de excelência de cada um dos subsistemas de RH. Que estão o tempo inteiro fornecendo e dando de mão beijada pra gente um monte de coisa muito interessante, assim, de treinamentos incríveis, né? A gente está com uma jornada agora de inteligência artificial desenvolvida junto com o Stanford. É muito legal, né? Por outro lado, a gente sabe que na nossa realidade a gente tem um percentual de pessoas que não têm inglês. Então, assim, a gente precisa garantir que o treinamento tenha legenda. A gente precisa garantir que seja acessível, né? A gente tem pessoas com deficiência de todo tipo. Então, como é que a gente garante que os treinamentos são acessíveis? A gente tem uma baita briga com o Global várias vezes, porque precisa que o treinamento seja acessível, e não é. Deficientes visuais, às vezes, não conseguem acessar. Como é que a gente traz acessibilidade? Então, tem todas essas questões, né? A gente é o tempo todo atravessado por questões globais, e nem sempre a gente tem as soluções globais prontas para atender a nossa necessidade, né? Então, pegar um sistema global e dizer que a gente tem que ter um campo chamado CPF, já começa por aí o imbróglio, né? Mas é uma necessidade. Então, assim, vamos customizar, vamos fazer. Para o Brasil tem que ter. Então, assim, eu sou a chata de plantão, né? Que tem que estar o tempo todo pedindo customização das coisas. Mas acho que faz parte do meu papel também, né? Para garantir que a gente tenha práticas alinhadas à nossa necessidade. E eu acho que é isso. E eu tenho um privilégio também de ter uma liderança que apoia, né? Então vamos junto, né? Pleitear pelo que a gente acha que faz sentido e pelo que a gente entende que faz diferença no final do dia. Muito legal. Raquel, eu tive uma grande oportunidade que foi ouvir o Yuval Harari, o historiador israelense,
numa palestra há algumas semanas, e ele estava falando sobre o tema do livro novo dele, o Nexus, né? Que é sobre o impacto da inteligência artificial na humanidade. E daí ele estava falando que ele estratificou os trabalhos, né, como trabalhos intelectuais, de cuidados e manuais. Ele falou, intelectuais vão ser os primeiros a serem dizimados. Então, eu e Domingos aqui ficaremos desempregados, né? Mas ele falou também que os trabalhos que vão permanecer são aqueles que combinam essas capacidades, né? Então, a intelectual com o emocional, o emocional, né, com o manual. Como que você vê essas diferentes capacidades, essas conexões, né, essas interseccionalidades entre os trabalhos impactando no futuro? Eu tenho um ponto de vista que, de certa forma, ele está alinhado com o ponto de vista da Accenture, que é a fonte que eu bebo todos os dias, mas a gente tem estudado muito, lido muito, tentado se informar de tudo que tem sido falado, publicado, né? Eu não li esse livro especificamente que você está citando, mas existe uma inquietude geral no mundo de tentar se antecipar ao que vem, né? Então, qual é o tamanho da disrupção, como ela vai se dar, e tem muitas especulações de toda a ordem. Tem muita gente falando muita coisa e trazendo uma visão de que, né, pare de contratar, tem empresas se posicionando assim, pare de contratar humanos. Caramba. Contrate a fulana, que é uma inteligência artificial, uma agente digital. Eu não acredito, eu não vejo esse mundo como um mundo interessante do ponto de vista da nossa espécie, né? Sobrevivência da nossa espécie. Não queremos isso. Eu acredito muito que a inteligência artificial, ela sim vá disruptar muitas tarefas, né? Mas eu vejo muito uma mudança no nível da tarefa e menos no nível da profissão, né? Eu acho que as profissões elas vão mudar. A forma como a gente usa a tecnologia vai mudar. O tipo de atividade que o ser humano faz vai mudar. Porque vai ter a tecnologia que vai fazer automaticamente, né? Vai analisar uma quantidade absurda de informações e cuspir um resultado muito rápido. Vai ter autonomia, né? A ideia dos agentes digitais é isso, né? Você programar agentes que consigam atuar como se fossem pessoas, tomando decisões. Até que ponto você pode delegar essa decisão para uma máquina? Quando ela chega no impasse, ela vai tomar uma decisão estatística. O quanto essa decisão vai ser ética? Não, é baseada foi na programação dela, que você não sabe, né? Vai. Ou na autoprogramação, inclusive. Exato. Então, assim, a gente não pode perder o controle desse negócio, né? Então, qual é a governança que precisa ter? Eu vejo muito a inteligência artificial ainda como uma ferramenta que sim vai trazer muita automação para muita coisa, né? E vai tirar. Mas eu vejo muito um ganho de eficiência, eu vejo muito um ganho de produtividade, eu vejo muito um ganho de qualidade de vida para o ser humano nesse novo mundo. Sabe? Olha, eu quero ficar com essa visão. Eu tô fazendo esse exercício de projetar essa visão, né? E é para lá que eu tô indo. Quem quiser, vem comigo. Não, e a gente vai. E Raquel, acho que já caminhando aí e super agradecendo o seu tempo, é uma pergunta de milhões de dólares, né? Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Para onde o RH vai? Qual é o papel do RH nessas transformações? Você já vem conversando sobre liderança, mas o que você acha que vai se tornar cada vez mais essencial para um profissional de RH? Para um líder de RH? Eu acho que o primeiro ponto é que assim, o RH precisa abraçar a tecnologia. Isso é inevitável. A gente precisa abraçar a tecnologia. Então, a gente precisa usar ela a nosso favor, né? E a gente tem muito trabalho manual, a gente tem muito trabalho processual, muito trabalho operativo, que poderia ser automatizado, que pode ser feito de uma forma mais fácil, menos trabalhosa, mais inteligente. A gente pode ter, sim, agentes digitais, tirando dúvidas de funcionário. A gente pode ter tudo isso.
Onde o RH se diferencia, na minha visão, é sendo realmente advisor da liderança, desenvolvendo essa liderança, entendendo e se antecipando, né? Entendendo as tendências para onde vem, para onde vai, o que está por vir, quais são as competências que a gente precisa desenvolver, quais são as competências que a gente precisa, seja contratar, seja treinar, seja capacitar e ajudar a organização a viver essa jornada, né, de mudança que vem. E ela vai vir mais rápido ou mais devagar, dependendo do negócio, dependendo da natureza de atuação da empresa, né? Tem funções que nunca vão deixar de existir, mas elas podem mudar usando a tecnologia, né? Então, como é que vai ser a adoção disso, né? Que competências a gente precisa desenvolver, como é que a gente cria as bases para fazer esse reskilling acontecer. As empresas não se deram conta disso ainda, mas custa caro implementar, dependendo do nível de que você precisa, né? E não só na tecnologia, no treinamento, na capacitação, em tudo, né? Na tecnologia também, assim, né? Assim, contratar essa nuvem não é barato. Essa tecnologia não é barata ainda, né? Não é de graça fazer esse negócio acontecer. Então, precisa usar com inteligência, com parcimônia, com segurança, que tem riscos que a gente precisa, né? Então, assim, precisa estar antenado nessa questão do risco. Acho que obviamente, né, a gente tem que acompanhar também a evolução da legislação nesse aspecto, né? Como é que vai, para onde vai, como é que os sindicatos vão se comportar diante desses movimentos. Bom, Raquel, super obrigada pela sua presença. Foi, assim, extremamente cativante te ouvir. Fiquei aqui com toda essa positividade em relação à inteligência artificial. Já fez meu dia, minha semana. Muito obrigada, Raquel. Foi um prazer conversar com você. Foi uma delícia a conversa. Tomara que a gente vá para essa direção positiva mesmo. E lembrando que essa mensagem não foi criada por inteligência artificial. Não foi. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer tê-los conosco. Continuem acompanhando as nossas redes sociais, o nosso canal no escritório. E até o próximo bate-papo. Até logo.